Nós estamos falando hoje, já há 3 domingos na verdade, nossa igreja está numa ênfase de mensagem sobre frutificar. Nós começamos isso no retiro da igreja, tivemos o retiro inteiro falando sobre frutificar em Cristo. Na semana passada nosso pastor entendeu que deveria continuar a ênfase sobre frutificação, sobre sementes, e semana passada nós ouvimos uma excelente mensagem sobre o que você é. Você é trigo ou você é joio? E ao viajar, enquanto ele viajava, ele me pediu: mas será que você pode manter a mesma temática, frutificar? E agora, você vai ter que ouvir mais uma vez sobre frutificar. Então isso é uma ênfase da nossa igreja nesse mês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você a trouxe, em Êxodo capítulo 33. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, nós temos o texto projetado no telão. Mas se você trouxe a sua Bíblia, eu tenho o prazer de abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. É um dos textos bem interessantes da Bíblia, a partir do verso de número 7 até o verso de número 11, nós vamos estar lendo. E nós vamos estar falando hoje sobre a descoberta diária. A descoberta diária é um tema que tem me fascinado durante alguns anos, porque eu tenho observado a vida, estudado a vida das pessoas que podemos considerar assim, heróis da vida cristã. Não só na Bíblia, como fora da Bíblia. Alguns deles estão vivendo nesses dias, ainda estão vivos, são heróis da vida cristã. E eles têm lugares de nascimento diferentes, eles têm estatura física diferente, eles nasceram em países diferentes, eles têm línguas diferentes, foram criados em famílias diferentes. Você encontra homens de Deus que são filhos de uma família cristã estruturada, pai, mãe, irmãos, todos servindo ao Senhor. Mas você também encontra homens de Deus com a família completamente disfuncional, desestruturada. Às vezes o pai cometeu suicídio, a mãe teve que criar o filho sozinho, uma coisa complicada. Mas em todos os ambientes nós vemos homens e mulheres de Deus. Você pode encontrar homens e mulheres de Deus em todas essas diferentes variáveis. Mas existe uma coisa, pelo menos, na vida de todas essas pessoas que é igual. É o tempo que elas dedicam, que elas passam com Deus. O quão a sério elas levam a jornada diária delas com Deus. Não apenas o domingo, mas a jornada diária delas com Deus. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre a descoberta diária. A primeira coisa que eu quero que você escreva no seu esboço é: Deus quer que você o conheça. E aí tem uma palavrinha para você anotar, é a palavra diariamente. Deus quer que você o conheça diariamente. Não é uma expectativa de Deus que você o conheça apenas uma vez por ano, que você vá à igreja apenas uma vez por ano. A expectativa de Deus não é que você dependa de um pastor para alimentar você espiritualmente. A expectativa de Deus não é que você dependa da igreja para se alimentar espiritualmente. Ter um pastor, ter uma igreja, ter um grupo de apoio são coisas importantes, mas a sua vida cristã ela não pode depender dessas coisas, porque os pastores morrem, os pastores se mudam ou os pastores caem. As igrejas acabam, as igrejas se mudam, as igrejas não vão estar para sempre na sua vida. Você pode se mudar e essa igreja talvez não vai estar mais na sua vida, mas a sua fé tem que continuar, a sua vida tem que continuar. Então por isso que um dos alvos da minha vida tem sido mostrar para os crentes que é possível você viver a vida cristã, não sem igreja, mas é possível você crescer espiritualmente apesar ou independente da igreja. Você tem que crescer espiritualmente independente da igreja. Deus quer que você conheça a Ele diariamente. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7, diz o seguinte. Presta atenção nesse texto. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda.
Em nossa vida, se você está anotando, daqui a segunda coisa que eu quero que você anote. Em nossa vida, frutificar tem a ver com uma semente que nós plantamos. Sementes que nós plantamos, ou seja, hábitos, coisas que nós fazemos. Quando você planta uma semente, depois que você enterra aquela semente, você não consegue ver o que está acontecendo ali debaixo da terra. Mas pela fé, você acredita que o sol, a chuva, os nutrientes que aquela semente vai absorver da terra vai fazer o seu papel por si mesmo. E eventualmente aquela semente vai se transformar em uma árvore. Você não consegue ver, uma vez que a semente está enterrada, você não consegue ver, é pura fé. Você não está vendo o que está acontecendo, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo ali debaixo. Pois bem, a nossa vida espiritual, o crescimento da nossa vida espiritual depende de coisas que nós plantamos, sementes que nós plantamos. Se você quer ser uma pessoa fisicamente forte, você vai se matricular numa academia. E aí significa que você vai lá no primeiro dia na academia, você vai fazer todos os exercícios, vai malhar o bíceps, o tríceps, o trapézio, o pescoço, a orelha, o cotovelo, você vai malhar tudo. Aí isso quer dizer que você ficou forte. Você pode passar o ano inteiro sem ir na academia, só no ano que vem você vai lá malhar de novo. Certo ou errado? E nós sabemos que isso é errado. Se você quer ficar forte, você precisa ir na academia diariamente. Ou pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um cardiologista que dizia que para o Cooper fazer algum efeito no coração, tem que ser pelo menos 5 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Então essa conversinha de, vou fazer Cooper 3 vezes por semana que vai se fazer bem para o coração, segundo essa pesquisa, não é verdade. Você tem que fazer pelo menos 5 vezes por semana, acima de 30 minutos. Porque é assim que o nosso corpo foi criado. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você quer crescer espiritualmente, isso tem a ver com uma semente que você planta. O nosso crescimento espiritual, ele não simplesmente vem com a nossa experiência na vida cristã. Isso não significa que, o que eu quero dizer com isso é que se você está vivendo na igreja há 20 anos, talvez você esteja envelhecendo na igreja, mas não significa que você está amadurecendo em Cristo. São duas coisas completamente diferentes. Envelhecer na igreja significa que você sabe todas as músicas, que você já ouviu todas as mensagens, que você já sabe como o pastor funciona, se você já sabe rir na hora que tem que rir, você sabe fechar o olho na hora que tem que fechar o olho, você não canta mais a música na hora errada, você chega na hora certa. Isso você está envelhecendo na igreja, você sabe como a gente funciona. Mas uma outra coisa é amadurecer na vida cristã. E isso independe de quantos anos de igreja você tem. Isso pode ter a ver, mas pode não ter nada a ver. Eu conheço muito crentes novos que dão banho de maturidade em muitos crentes antigos. Por quê? Porque eles estão há muito tempo na igreja, mas a igreja não está há muito tempo neles. Eles estão muito tempo frequentando a igreja, mas não têm permitido que Deus faça as transformações que são necessárias na vida de todos nós. Uma terceira coisa que eu quero que você anote é: crescermos em nossa adoração com Deus tem a ver com investimentos constantes. Não é você vai e faz uma vez e nunca mais, mas é uma coisa constante na nossa vida. As mulheres entendem bem o que isso quer dizer. Quando a mulher ela ouve "eu te amo" do marido dela, para o homem essa declaração "eu te amo", ele precisa ouvir isso uma vez na vida dele, e até que a mulher diga que é diferente, ele vai acreditar naquilo até o resto da vida. A mulher não, o "eu te amo" para a mulher ela tem uma validade. E dependendo da mulher, a validade é um dia, uma semana, às vezes um mês. Se você fosse casado com a minha mulher, a validade de um "eu te amo" tem mais ou menos uns 30 segundos, né? Ela tem que estar ouvindo constantemente isso de mim. E nós sabemos, as mulheres, eu acho que elas entendem melhor essa coisa do relacionamento constante. Porque nós homens, nós somos assim, olha, eu já falei que eu te amo no dia do nosso casamento. Se eu mudar minha cabeça, você vai saber no meio do caminho, tá? A mulher não, ela quer todo dia, diz, olha, você não me ama mais? Eu falei ontem. Mas de ontem para hoje muita coisa pode acontecer. Investimentos constantes. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja dessa forma. Investimentos constantes. Qual foi a última vez que você disse a Deus: Deus, eu estou aqui para dizer que eu te amo. Eu estou aqui para dizer que o nosso relacionamento importa. Eu quero fazer um investimento constante no Senhor. O segredo da vida cristã está em descobrir o caminho para um relacionamento com Deus.
um relacionamento profundo com Deus. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento distorcido, porque nós temos aquele relacionamento com Deus de que Deus, ele é um grande serviço de atendimento ao consumidor do céu. Então, toda vez que você tem uma necessidade, aí você vai e procura Deus. E, na verdade, imagina se os seus filhos, alguns de vocês talvez estejam vivendo essa fase, né? Quando os filhos começam a ficar adolescentes, o único motivo pelo qual ele procura você é para pedir dinheiro, né? E você sabe como divertido é o relacionamento nessa fase, né? Mas não é muito legal quando o filho vem para a gente, sem nenhuma impressão, sem nada, senta no nosso colo e diz assim: papai, eu só quero dizer que eu te amo. Como que é uma coisa, uma das fases mais lindas da criança é quando você vê a criança bebezinho, que é bonito, é legal, mas os pais dizem que a fase mais legal da criança é quando ela começa a crescer, e ela começa a responder ao seu amor. O nosso relacionamento com Deus é igual. A fase que Deus mais gosta do relacionamento dele conosco é quando nós começamos a crescer espiritualmente, e quando nós começamos a responder ao amor de Deus. Quando nós paramos com essa coisa de toda vez que a gente vai orar para pedir alguma coisa. Mas quando a gente busca Deus, a gente diz assim: Senhor, hoje eu não quero pedir nada, hoje eu só quero dizer que eu te amo. Eu só quero dizer como eu sou grato porque o Senhor me salvou. Eu quero te dizer que eu sou grato pela família que eu tenho. Eu quero te dizer que eu sou grato pela casa que eu tenho, pelo carro que eu dirijo. Ainda que o carro que você dirige é um carro de 20 anos de uso, mas é seu, né? Como meu pai dizia, eu perguntava para o meu pai assim: pai, qual é o melhor carro do mundo? E dependendo do que o carro dele fosse, ele dizia: olha, o melhor carro do mundo é aquele ali. Por quê? Porque ele é meu. Esse é o melhor carro do mundo. A Lamborghini não me segue, porque não é minha, eu não dirijo ela. O melhor carro do mundo é esse aqui. Qual foi a última vez que você chegou para Deus e falou: Deus, o melhor relacionamento que eu tenho na minha vida, no mundo, é com o Senhor? Qual foi a última vez que Deus encontrou você dizendo isso para Ele? Deus, eu não vim pedir nada. Hoje eu não vim pedir nada. Hoje eu só vim agradecer. Hoje eu só vim dizer obrigado. Sucesso na vida cristã, gente, dessa forma, ele é determinado por quão perto a gente está de Deus. Quão perto a gente está de Deus. E eu gostaria de gastar os próximos minutos falando sobre esse princípio na vida de Moisés. Essa diferença que havia entre a vida de Moisés e a vida do povo de Israel nesse texto. Porque estar perto de Deus ou estar longe de Deus fez toda a diferença para Moisés e para o povo de Israel nessa passagem. A Bíblia fala que nesse texto, a Bíblia está falando, descrevendo quando Moisés e o povo de Israel saíram do Egito. Eles passaram então andando e chegaram ao Monte Sinai. No Monte Sinai acontece uma coisa muito interessante, onde Deus dá as 10 leis, os 10 mandamentos, tão famosos no mundo inteiro, né? Os 10 mandamentos. Foi onde aconteceu, Deus deu a lei nesse monte Sinai. Mas o que acontece é que Deus permite que Moisés suba ao monte onde Deus estava. E a Bíblia fala que uma nuvem escura cobria o monte, de forma que o povo que estava embaixo do monte não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. E por 40 dias, Moisés fica lá no Monte Sinai, lá em cima, 40 dias. E o povo aqui embaixo, e 40 dias Moisés lá em cima. E quando Moisés desce, ele tem os 10 mandamentos. Então o restante do livro de Êxodo é uma descrição de Moisés a respeito do que aconteceu nesses 40 dias lá em cima. Quando Moisés ele desce, o que acontece? Como é que ele encontra o povo lá embaixo? A Bíblia fala que de repente o povo começou a ficar cansado de esperar por Moisés. E o povo pediu que Arão construísse um bezerro de ouro, um ídolo para que eles adorassem, porque eles achavam que Moisés havia morrido, ou se esquecido, ou não ia voltar mais. Então a Bíblia fala que eles começam a retirar brincos, joias, cordão, pulseira, toda a riqueza que eles haviam trazido da terra do Egito, eles colocam ali para Arão, derretem aquilo e constroem um bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo agora fazendo essa festa, adorando ao bezerro de ouro. E o que Moisés faz com as 2 tábuas que Deus havia dado para ele, as tábuas da lei? Ele quebra aquelas tábuas, porque ele fica tão revoltado com o que o povo está fazendo.